mas nós queremos compartilhar algo importante, né? Estamos vendo aqui uma fase, um tempo que a igreja aqui está passando, um tempo precioso do Senhor. E eu, antes de compartilhar, eu queria criar uma história. Queria contar uma história de uma ilustração de como é a igreja. Eu fico imaginando no início, o Senhor criou a igreja. Ele criou então a igreja, e era aquela igreja que voava. Ela voava alto, suas duas asas, e voava e ia alto até as altitudes mais altas, encontrava-se com o Senhor, e aquela igreja, com aquelas suas duas asas, tinha voos lindos, e subia tão bonito, adorando ao Senhor, e aquela igreja, perfeito, que voo mais maravilhoso, e o Senhor criou aquela igreja. Uma igreja que tinha ali na sua adoração, na sua vida, com todo o seu esplendor, adorava ao Senhor, e quando ela voava, subia tão perto do Senhor, e estava ali adorando ao Senhor, e era uma igreja que cumpria plenamente o seu papel. Suas duas asas fortes, todo o seu corpo imponente. Mas a serpente, ela viu aquela igreja e falou assim: que lindo essa igreja voando dessa forma. Aquela serpente enganadora, falou o seguinte: olha, eu queria ver se você consegue voar com uma asa só. Você consegue? E a igreja: claro, eu fui criada para adorar ao Senhor e para viver para Ele. E a igreja então se julgou ali daquele penhasco para voar com uma asa só, e rapidamente ela foi lá fazendo força, e voou rapidinho, e chegou lá de volta, e a serpente: que lindo! Parabéns, você consegue voar com uma asa só. E aí a igreja ficou, estou até mostrando para a serpente de que nós, igreja, somos poderosos, e conseguiu então a serpente voar a igreja voar com uma asa só. E aí, no dia seguinte, a igreja ali, aí a serpente vem novamente e fala: puxa, foi tão lindo o seu voo ontem, eu quero ver se você consegue de novo, voa com uma asa só. E então de novo a igreja: consigo? E foi lá e voou com muito esforço, e chegou lá e voltou cansada, viu? E a serpente: puxa, que coisa linda, que voo lindo, você conseguiu. E no dia seguinte a serpente novamente: eu quero ver se você consegue voar com uma asa só. E a igreja voava com uma asa só, fazendo esforço. E todos os dias a serpente chegava para a igreja, querendo ver: eu quero ver se você consegue. Quero ver se você consegue. Então a igreja fazia aqueles esforços todos, e cada dia mais aquele braço daquela asa estava ficando mais forte, porque ela estava usando diariamente aquela asa, e a igreja ficava então com um braço mais forte e um cotocozinho. E por ser um braço mais forte, outro menos forte, os voos eram meio que apenas circulando, já não conseguia fazer aquele voo tão bonito, passeando por toda a região. E porque era apenas mais um, todos os dias ela voando com um braço só, e a igreja voando, já não eram voos tão altos, podendo chegar diante do Senhor e podendo adorá-lo lá em cima, mas era uma única asa forte. E a serpente todo dia: que lindo, maravilhoso, maravilhoso. E a igreja lá dizendo: não, eu consigo voar. Eu consigo voar. Eu fui criada para voar, eu consigo voar. Mas, aos poucos, não chegando mais na presença do Senhor. Raramente, quase não tinha mais voos tão altos, podendo chegar à altura de Deus, se movendo em círculos. E depois de algum tempo, Deus, percebendo que a igreja não ia mais tão alto para visitá-lo, foi lá de encontro à igreja. Ele restaurou a igreja e ela pôde voltar a voar com as suas duas asas, porque uma asa estava atrofiada. O que é isso, pastor? Que história é essa que você está criando? Onde você quer chegar? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Verso 46. Ali acabou de ser instituída a igreja. Ali a igreja do Senhor Jesus foi instituída. É a primeira maneira como viviam os irmãos. O Senhor Jesus morreu, veio ali o Espírito Santo, e como eles viviam, como era a maneira de ser igreja. A instituição da igreja está aqui, declarada no início. A igreja primitiva, Atos 2, verso 46, diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como é que eles viviam? Todos os dias reuniam-se com uma asa da igreja. Todos os dias se encontravam juntos, todos se reuniam no pátio do templo. Mas também todos os dias eles tinham um outro encontro. Fala aqui, de casa em casa. Reuniam-se juntos nas casas. A igreja foi criada com duas asas. Uma asa onde todos se reuniam nas casas. Mas ao mesmo tempo uma asa onde eles se encontravam para uma grande celebração e se reuniam juntos. Eram duas asas e a igreja foi criada dessa forma. Duas grandes asas, e com essas duas grandes asas, voos lindos, que adoravam ao Senhor e bendiziam ao Senhor. E a igreja foi de alguma forma enganada. A igreja começou nos anos 330. Nos anos 330 é oficializado pelo imperador Constantino o cristianismo como religião oficial do império. O que significa isso? Até ali não existia então perseguição. Até lá existia perseguição, até lá existia então muita luta. Os irmãos, para poderem se reunir, eles não tinham ali condições de estarem se encontrando sempre em grandes reuniões, era meio difícil. Eles se reuniam então nas casas, mas nas grandes reuniões, mas tinha perseguição. Para ser ali dito como cristão, não era mole, era difícil. Então eles se reuniam e com muita dificuldade. Mas nos anos 330, o imperador diz, não, agora a religião oficial do império é o cristianismo. O que acontece então? Os irmãos que se reuniam nas casas, eles tinham lá o seu tempo de estarem juntos, mas por questão do Estado estar agora dando todo o apoio, o Estado fala assim, o que vocês precisam? E eles falam, nós queríamos ter mais espaços para poder nos encontrar. Nós queríamos ter condições de estrutura e apoio. Então o Estado chega, toma os recursos. E então se constrói os grandes templos, os grandes prédios e as grandes catedrais são construídas. E então o que acontece? Aqueles irmãos que se reuniam nas casas, os anfitriões, não precisa mais reunir aqui agora contigo. Não, meu irmão, porque agora nós temos mais liberdade. Nós podemos nos encontrar nesses grandes locais onde foram destinados e abertos para nós. Temos liberdade, vamos nos encontrar então juntos, todos nós. E as celebrações menores nas casas, puxa, eu não quero mais te incomodar, meu irmão. Muito obrigado pela sua casa. Eu quero então agora me reunir junto com todos, vamos nos reunir todos juntos. Então começamos a ter apenas as grandes celebrações e começou a ser reduzido o número de pequenas celebrações. Começou-se então ali a deixar de lado uma das asas. Uma grande celebração estava sendo estabelecida, mas a outra celebração, a outro momento em que se reuniam nas casas, parou de ser utilizado. E os cristãos então ficaram cada vez utilizando menos os seus trabalhos, porque para uma pessoa poder abrir a sua casa, ela tinha ali um certo trabalho, ela tinha que estar preparando o ambiente, tinha que chegar e contactar as pessoas, vamos nos reunir aqui, e tinha ali alguns trabalhos, alguns serviços. Quando então tinha as pequenas reuniões, eram vários grupos acontecendo, e então tinha aquele que ali ajudava, era o líder, era ali um auxiliar, eram pessoas que estavam ali apoiando, alguém que preparava-se às vezes um lanche, porque fala que eles comiam pão e serviam as refeições juntos. Então, diminuiu esse tipo de trabalho. Alguns poucos irmãos começaram a trabalhar. Apenas aqueles mais preparados, então, não vamos colocar esse irmão aqui, esse aqui é um sacerdote, esse aqui tem capacitação, esse aqui tem mais conhecimento, e diminuiu-se, então, o número de pessoas servindo. Enquanto tínhamos as casas abertas, porque eles reuniam-se nas casas e no templo, e começou apenas o templo, aquela outra asa da casa começou a deixar de ser utilizada, diminuiu, então, consequentemente, o número de pessoas servindo, o número de pessoas se envolvendo. Acho interessante porque a Bíblia foi escrita, e você começar a pensar na perspectiva de que ela foi escrita para reuniões que aconteciam nas casas, começa a mudar a sua interpretação da palavra. Se você começar a ler a Bíblia entendendo
que eram reuniões também ali nos lares, que eram as reuniões feitas nas casas. Você vai começar a ler, por exemplo, 1 Coríntios 12, 13 e 14, onde fala sobre os dons, uma perspectiva de que era numa casa, onde os dons eram aplicados num lar, onde os dons ali, onde um tem uma palavra, onde um tem um salmo, onde tem ali profecias, onde tem dons, onde tem línguas, num ambiente pequeno, e nós sempre imaginamos que misericórdia, presidir, tudo é numa grande celebração, mas não, a palavra foi escrita num contexto onde a igreja se reunia na grande celebração e na pequena celebração. Então era natural a reunião onde a ministração dos dons aconteciam em pequenas reuniões. E nós sempre pensamos nos dons para as grandes reuniões. A igreja, então, começa a não voar mais tão alto para se encontrar com o Senhor. Você já reparou que naquela idade média, muitas pessoas, porque não sabiam ler e escrever, você já reparou que aqueles prédios de grandes catedrais, de grandes igrejas, onde o cristianismo era colocado apenas como catolicismo, como eram os prédios? Você já reparou que existia então uma separação antes, porque não tinham mais todos servindo, então existiam os sacerdotes, existiam os poucos trabalhando, apenas aquele que era mais capacitado, ele era então o sacerdote, ele era um homem que tinha condições de ensinar, e em vez de todos servirem, não, alguns servem, alguns são preparados para ensinar e falar, mas outros não, outros são ali o povo, os outros têm que apenas receber. Então foi instituído que existia ali o clero e o sacerdote. Existia o clero, que é o povo, e o sacerdote, aquele que é o capacitado. E nós tivemos, então, no clero, ali hoje, vamos dizer, os pastores, os sacerdotes. Existe, então, na igreja ali a separação daquele que é o capacitado e daquele que não é. Então, lá na Idade Média, as grandes construções, o Estado apoiando, o que acontece? Os sacerdotes, já cansados de ficar explicando, ensinando, o que eles começam a fazer? Vamos pintar as paredes? Vamos pintar as paredes com as histórias do que aconteceu em relação ao cristianismo. Então vamos pintar aqui a criação, a queda do homem. Aqui vamos pintar a história do Senhor Jesus. Aqui vamos pintar aqui a sua ressurreição, a crucificação, a ressurreição, e é pintado nas igrejas tudo o que acontece em relação aos relatos bíblicos, e as igrejas então começam suas grandes construções, apenas alguns só ensinando, não mais todos, porque apenas uma asa estava sendo utilizada, a asa dos pequenos grupos deixou de ser utilizada, então a igreja começa nos seus sacerdotes, cansados de ensinar, começam a fazer essas pinturas de tal forma que a pessoa, ela chegava dentro de um local, ia passando o olho e entendia tudo o que estava sendo ensinado pelas pinturas, pelo que estava ali desenhado, e ela entendia a história. A tal ponto que, depois de algum período, porque os sacerdotes não precisavam nem mais ensinar. Como é que foram, então, quantos anos as reuniões em latim? Para que vai ensinar? Vamos ensinar em latim, não precisa de ninguém aprender nada, porque eles podem ler e aprender, e cada vez mais, fazendo-se separação daquele que era o sacerdote, do clero, do povo. Só que no ano 16 houve então uma reforma feita por Lutero, mas uma reforma muito mais estrutural. Lutero falou sobre todos somos sacerdotes, falou da importância de todos entenderem o seu papel, de não ser apenas o sacerdote, mas todos poderem ensinar. Lutero então explicando, falando que todos podiam ter acesso a Deus, a sua palavra, interpretá-la, mas eles se preocuparam com a tradução da Bíblia, para todos lerem, mas as pessoas não assumiram sua posição como sacerdotes. Foi apenas uma instituição daquilo que foi colocado, mas continuou existindo a diferença entre os pastores e o povo. A igreja ainda continuava usando a sua única asa, da grande celebração. Depois vieram a perseguição, vieram os puritanos, e porque não eram nem católicos e nem protestantes, eles então passaram por uma grande perseguição, foram então para a Europa, e lá a Europa dividida entre países católicos, países protestantes, não tinha quem protegesse, e eles, dos puritanos, vieram os anabatistas, e depois os puritanos, e depois os evangélicos, e eles perseguidos não tinham onde se encontrar,
E eles falaram assim, nós vamos ser obrigados a nos reunir em pequenos locais, porque nós não temos condição de nos reunir. E aí eles começaram a usar as suas pequenas reuniões. Iam para os navios e se encontrar em lugares onde eles não eram perseguidos, escondidos em alto mar, para poderem adorar e bendizer ao Senhor. Então eles começaram a retomar o uso da sua segunda asa, mas também não avançou. A igreja começou a usar suas duas asas. Depois de um tempo, eles foram para a Inglaterra, começaram ali um trabalho com John Wesley, e John Wesley, ele ensinava que para uma pessoa ter uma profunda experiência com Deus, ela precisava participar de um pequeno grupo, precisava participar ali também de uma reunião menor, e ele ensinando essas coisas, e ele ali com um grupo de alguns amigos na escola, na faculdade, as pessoas falaram, e vendo ele ali com algumas pessoas, começaram a querer zombar dele, olha, você está aí com o seu círculo santo, zombando dele, e ele acha até interessante o nome, gostou do nome, e continuou utilizando esse nome, e no decorrer da igreja, do tempo, aqueles irmãos se reunindo, mas John Wesley pregando e passou a se tornar um grande pregador, e chega até certo ponto ele falando o seguinte, olha, eu questiono se uma pessoa realmente é salva, se ela não se reúne também nos pequenos grupos, e ele chega a colocar, um dado momento, que para uma pessoa ver ele, quando já tinha liberdade de reunir nos grandes grupos, ele já pregando para grandes multidões, ele falava, não, tem que participar dos pequenos grupos, porque não há cristianismo sem estar as duas coisas vivendo juntas, e tinha até em dado momento, você olha, para você vir participar desta reunião em que eu vou pregar, você pega lá, tem que passar primeiro no pequeno grupo, e John Wesley começou esse grande trabalho, ele chegou então na Inglaterra a ter a maior igreja da época, com 10 mil pequenos grupos, quase 100 mil pessoas, mas mesmo depois desse grande sucesso, a igreja voltou a usar apenas uma asa. Por um período a igreja parece que acordou, deixa eu voltar a usar as duas asas. Ele reunia as grandes reuniões, mas as pequenas reuniões também. Mas depois, mesmo com esse grande acontecimento, voltou a usar a igreja uma asa. No século XX, nós temos novamente a igreja de uma asa. Estou fazendo um resumo da história muito rápido, né, meu irmão? E no século XX, essa igreja apenas com uma asa volta a se reunir com apenas uma única reunião, onde o pastor faz tudo. Tudo está em cima de um único sacerdote. Ele é quem sabe fazer, ele que é capacitado, ele é um ungidão, ele que tem condições. Então, tudo está em cima do pastor. É uma única reunião. Todos vamos nos encontrar num único dia para celebrar. E então vivia-se a igreja voltando a usar apenas a sua única asa. Em 1958, um jovem pregador da Coreia do Sul, David Yanshu, ou Yanshu, depois mudou seu nome para David Yanshu, ele também começa a sua igreja tradicional de uma única asa. Como eram todas as igrejas, uma única asa, muito esforço, e ele então cuidando, visitando as suas ovelhas, e o pastor fazendo tudo, todo o esforço, todo o movimento dele, em grandes pregações, e trabalhando, visitando, aconselhando, e qualquer necessidade era sempre com uma única pessoa, e em pouco tempo a igreja dele cresce e chega a 4 mil pessoas, com muito esforço, muito esforço. Tamanho esforço que, em dado momento, ele estava se desgastando, no meio de um culto, pregando, ele desmaia. No meio da pregação. E aí ele vai fazer um tratamento, vai se cuidar e ver que tudo bem. Na semana seguinte, ele vai lá, novamente, pregar. E está lá pregando e se esforçando. No meio da pregação, ele desmaia. Na terceira semana, ele de novo, se esforçando, cuidando, mas no meio da pregação, desmaia. 3 vezes, e os médicos falam com ele, olha, você nunca mais poderá pregar. Você nunca mais poderá pregar. Se você quer continuar, pare com isso. Mas a igreja dependia dele, a igreja dependia do pastor, ele era o pastor, ele é o capacitado, ele que tem condições. Então, ele chega para as suas principais lideranças, ele chega para as principais pessoas e diz a eles, olha, vocês vão ter que continuar, assumir o trabalho. Chegou lá para os diáconos e falou, vocês vão ter que assumir o trabalho, vocês vão ter que começar a ensinar. E eles falaram, não, pastor, tenho condição não, o senhor é que é o pastor.
Como é que eu vou fazer isso? O Senhor é que tem condições. Eu não tenho capacitação para isso. É o Senhor quem tem capacitação, eu não tenho condições. Ele, então, chega-se para um outro grupo de homens, alguns líderes, alguns apoiadores, e fala, olha, vocês vão ter que continuar, eu não posso mais. Eu disse, não, pastor, é o Senhor quem faz isso, é o Senhor que tem que fazer, eu não tenho condições. É o Senhor quem vai fazer esse trabalho. E depois ele chega então para as mulheres, e você vou nas mulheres, e fala assim, olha, eu não tenho condições mais, eu quero que vocês continuem esse trabalho. E as mulheres, sim, Senhor, nós vamos lá, graças a Deus pelas mulheres. E elas então foram e se dispuseram, nós vamos, e começou-se então ali, pequenos grupos, começou o trabalho em pequenos grupos, a igreja continua e começa crescendo, depois outros homens, outros começam a se envolver, e a igreja lá em pouco tempo chega a 10 mil pessoas. Depois chega ali a 20, 50, 100 mil pessoas. Quando estava em 100 mil pessoas na Coreia, em 1900 e quase 70, ele estava ali falando, olha, nós vamos chegar a 200 mil pessoas. E eu disse, não, isso é impossível, pastor. Como? Você está louco. E pouco tempo depois, um ano depois, já tinham quase 200 mil pessoas, depois 300, 500, hoje talvez a maior igreja do mundo com 750 mil membros. Porque retornou a usar suas duas asas. Porque colocou ali todos entendendo o seu papel. Eu sou um sacerdote. Não é apenas ali o pastor. Não é apenas ele quem faz o trabalho, mas eu me disponho a, nos lares, abrindo minha casa, cuidar de pessoas, visitar, orar, me envolver, todos envolvendo o seu papel como sacerdotes, não apenas um. E o Senhor começou a se agir e derramar sobre aquela igreja. Por quê? Porque ele apenas ouviu, e o Senhor naquele momento, esqueci de comentar, ele, quando teve ali David Ojuli fala que quando ele teve ali o desmaio, ele orando, Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor mostrou para ele esse texto, que nós lemos de Atos 2:46. Se reuniu nas casas e no templo, quando ele então chamou esses líderes para poderem assumir e tomarem a frente, e ele então começou esse trabalho com pequenos grupos se espalhando por toda a cidade, onde todos cumprem o seu papel, todos cumprem sua posição. Sabe, meu irmão? Eu fico pensando quando alguém fala, pastor, eu não sei fazer nada. Pastor, eu posso não. Pastor, eu não tenho condição. Na realidade, a sua asa está atrofiada. Na realidade, você parou de usar a sua asa e ela está atrofiada. E você tem que entender que o Senhor nos criou para usarmos as duas asas, para podermos juntos adorar e subir tão alto para adorar ao Senhor e vivermos para Ele, mas quantos estão vivendo hoje apenas com uma asa? Na China, um país ateu, um país que há locais onde a perseguição é tão intensa, eles se reúnem nos pequenos grupos escondidos. Há regiões da China que se verem você reunindo lá, falando de Jesus, eles te matam. Alguns locais não, outros extremamente severos. E eles têm se reunido, escondido. Já vi pessoas que vêm de lá e falam que vão viajar para a China, alguns locais onde a perseguição é muito ferrenha. E um pregador que uma vez esteve lá, e falou assim, olha, vamos comigo, você vai poder dar uma palavra numa pequena reunião. E aí uma pessoa levou, ele foi meio que uma fazenda, subiu para um lugar, no meio do mato, subiu e andou e tal, no meio da montanha, escuro. Aí falou assim, você está doido? Para onde é que nós estamos indo? Só subindo para mata dentro e tudo, você está... Ele disse, calma. Né? Daqui a pouco o pessoal vai chegar. Você está brincando comigo. E ele falou que foi aos poucos chegando a pessoa do meio dos matos, do meio dos lugares, escondidos. E lá ele conseguiu fazer uma reunião com um grupo de pessoas um pouquinho maior. As pessoas estavam escondidas, pregando o evangelho nos lugares escuros, escondidos, das casas, meio que evitando uma grande perseguição. E hoje a China tem tido milhares e milhares de grupos desses espalhados. E estima-se que em torno de 20 mil pessoas se convertem por dia na China. 20 mil pessoas por dia se convertem na China nos pequenos grupos. Estão lá. Eles já decidem, os grandes líderes dos pequenos grupos, eles já decidiram, olha, se um dia tivermos liberdade para poder proclamar o evangelho aqui, nós não vamos mais construir prédios. Nós vamos continuar reunindo apenas nas casas, vamos continuar reunindo nessa maneira, porque
Que coisa linda, temos aprendido que grandes celebrações afastaram a igreja de apenas ficar só reunindo, só ali. Claro que terão grandes encontros, mas precisa construir grandes prédios e vivermos onde a igreja para de viver a sua outra asa. Em El Salvador, em Elim, El Salvador, pastor Mário Vega, um pastor de uma igreja também de 3.000 membros, conheceu esse trabalho, foi visitar na Coreia, pastor Show, e eles também levaram toda a igreja a viver. Vamos viver o retornar à igreja primitiva usando as duas asas. Em pouco tempo, hoje a igreja dele está em torno de 250.000 pessoas. E Deus tem feito isso conosco. Nós aprendemos como igreja nos últimos 10 anos. Uma igreja batista tradicional em Belo Horizonte, de 50 anos de idade. Uma igreja que viveu toda a sua história, onde tudo era feito pelo pastor. Onde tudo era feito por um homem, e ele então era o responsável em visitar, em cuidar. E ali em Belo Horizonte, o pastor Paulo Mazzoni, que é o pastor presidente da igreja, incomodado, falou assim, olha, não dá, não dou conta. E a igreja então com seus 300, 500 membros, por 40 anos, vivendo aquela mesma igreja. Tudo dependendo de um homem, tudo dependendo de uma única pessoa. E nós entendendo, não é isso que Deus tem para nós. Começamos a ler, estudar a palavra, aprender como a igreja se reunia, como era na sua origem, as duas asas sendo aplicadas. E começamos a ouvir e a estudar o que é o sacerdócio de todos, o que é todos entenderem o seu papel e cumprirem a sua posição no reino. E começamos a estudar sobre isso, pequenos grupos, células, e começamos a ler sobre isso. E no ano 2000, nós decidimos, vamos dar à igreja aquilo que a Bíblia nos ensina, que é todos desempenharem e aprenderem o seu papel de que você é servo do Senhor, você foi chamado para poder ministrar uns aos outros, não é ali apenas uma pessoa. Se vocês fizerem sempre isso, em pouco tempo os pastores morrem, não aguentam mais, vão desmaiar, vão se matar. Estamos matando os nossos pastores. Estamos dizendo e colocando sobre eles uma carga, um peso, que não é o que a Bíblia coloca que deveríamos viver, mas todos deveriam desempenhar o seu papel. Eu falei que nós passaríamos um vídeo para apenas poder passar um pouco do que está acontecendo nos últimos 10 anos, de uma igreja tradicional, uma igreja em que Deus moveu, compreendemos o nosso papel como igreja, onde nós não ficamos na dependência de uma única pessoa, de um único homem, mas todos começam a desenvolver o seu ministério, o seu papel. Uma igreja talvez menor do que essa, mas em 10 anos algumas coisas o Senhor fez, quando começamos a compreender que não é um homem, mas todos, para poderem proclamar o nome do Senhor, todos se reunindo nos lares, todos desenvolvendo o seu ministério. E ali, eu queria que passasse então esse vídeo apenas para podermos ter uma noção do que Deus tem feito nos últimos 10 anos ali conosco, em Belo Horizonte. A nossa igreja nasceu de um sonho. Não tenha medo de ser um líder, não tenha medo de pregar, não tenha medo de ser um adorador. Você é livre. Nossa visão só pode ser a mesma de Jesus. Ele viu as multidões perdidas e aflitas e sentiu compaixão. Ainda que ser igreja bíblica, relevante, envolva muitas outras facetas importantes, nosso foco é demonstrar esta mesma compaixão, alcançando e transformando vidas, espalhando esperança. Fundada no ano de 1961 por um grupo de 89 pessoas, a Igreja Batista Central é hoje uma igreja em células que está em contínuo crescimento. Durante toda a semana, as células se reúnem, onde crianças, adolescentes, jovens e adultos convidam pessoas do seu ciclo de convivência para conhecerem o amor de Deus em um ambiente de amizade e adoração.
Implementado em 2001, o modelo celular gerou um crescimento exponencial através da ênfase nos relacionamentos. A igreja também se reúne regularmente para as grandes celebrações em suas unidades, com programações especiais que envolvem toda a família. Todos encontram seu espaço para desenvolverem e crescerem no conhecimento de Deus. As atividades da igreja são organizadas em ciclos, de acordo com as 4 estações do ano, cada um deles com objetivos específicos para alcançar o alvo da multiplicação das células. No inverno, se inicia um trabalho intensivo de compartilhar a mensagem da salvação. As vidas alcançadas são integradas na igreja através do discipulado individual, das células e do ensino em sala de aula. O resultado deste trabalho é festejado no batismo, quando centenas de pessoas anunciam publicamente sua fé em Jesus. Com as células em pleno crescimento, a igreja promove atividades que estimulam o fortalecimento dos laços de amizade e o envolvimento das células com a comunidade. O fim do ciclo anual é comemorado por toda a igreja, quando todos se reúnem em uma grande festa de celebração da multiplicação das células e consagração dos novos líderes, discipuladores, coordenadores e pastores. Com os corações cheios de gratidão, a igreja se prepara para viver um novo ciclo das 4 estações. Consciente da importância da palavra de Deus como alicerce para o seu crescimento, a Central busca capacitar seus membros para que cumpram com excelência a sua missão. O CCM, Centro de Capacitação Ministerial, propõe um trilho de treinamento que atende desde aquele que está começando a caminhada cristã até o cristão maduro, que deseja se aperfeiçoar na liderança e no conhecimento bíblico. A igreja também possui diversas frentes ministeriais, onde as pessoas podem servir com seus dons e talentos, dando suporte à igreja e à sua ação na comunidade. Essa família me mostrou, me apresentou o verdadeiro amor de Deus. Cada dia que passa, eu vou aprendendo mais sobre Deus, sobre Jesus. E é aqui que eu me sinto em casa. Cada domingo é essa renovação da alegria de estar junto com os irmãos. Aqui eu encontrei a minha verdadeira família. Eu amo a Central! Uma igreja de células! A Central desenvolve projetos de missões e assistência social. Central na Vila é um projeto que visa atender a comunidade carente localizada na Vila Estrela e Conglomerado, oferecendo educação e formação artística e profissionalizante. O programa Criança Feliz trabalha com casas-lares para atender crianças em risco, oferecendo apoio físico, social, espiritual, intelectual e pedagógico. Desde 1993, desenvolve uma ação de reintegração das crianças às suas famílias e à sociedade. O DNA Central é uma iniciativa que promove a revitalização de igrejas no Brasil e no exterior, criando uma rede de relacionamento e parcerias entre centenas de pastores e líderes, desafiando-os a cooperarem na expansão do reino de Deus. A Central desenvolve outras ações missionárias, despertando e capacitando líderes, apoiando projetos sociais e trabalhos com povos não alcançados, contribuindo para que o mundo inteiro conheça o amor de Deus. Somos uma igreja em células e entendemos que cada crente é um ministro de Deus. Queremos ver todos os nossos membros e cada novo que chegar apaixonadamente comprometidos com a grande comissão, fazer discípulos e cuidar muito bem deles. Estamos na direção certa e queremos que você caminhe conosco neste grande desafio.
Queridos, eu fico com muito temor, eu não gosto muito de mostrar esse vídeo não. O pastor falou, eu mostrei outro para a liderança, e ele falou, não, mostra de novo, porque fica parecendo que a gente quer mostrar que é alguma coisa e misericórdia. Eu sei que é graça do Senhor. Sei que é graça do Senhor. É só graça. Não temos nada para poder oferecer e para poder achar que temos alguma coisa, mas a gente sabe que nós precisamos dele. Precisamos dele, mas uma coisa o Senhor colocou em nosso coração. Para de ficar só nas quatro paredes. Para de ficar só olhando para você. Para de ficar só vendo as suas necessidades e comece a se importar com os outros. Sai para fora. E quando começamos as primeiras células, 10 anos atrás, isso foi um desafio para nós, de entendermos que as células não é para ser mais um encontrozinho gostoso entre nós ali, mas irmos para aquele necessitado que está ali longe do Senhor e precisa dele, desesperadamente do Senhor, e nós começaram as nossas primeiras células. A igreja primitiva se reunia assim. Se você for ler todas as cartas onde elas se reuniam, você vê em Atos 5:42 que elas se reuniam no templo, de casa em casa. Atos 20:20 fala, eu ensino-vos publicamente e também de casa em casa. Romanos 16:3 e fala, e a igreja que está reunida na casa deles. Colossenses 4:15 fala, a igreja que está em sua casa. Filemão 1:2 fala, a igreja que está em tua casa. Onde a igreja se reunia? Nas casas. Elas estavam reunidas nas casas. Isso é o viver a igreja. E nós decidimos, vamos voltar a aplicar aquilo que a Bíblia deixa com tanta clareza. De onde a igreja se encontrava, onde estavam unidos os irmãos, nós somos a igreja. E nós nos encontrávamos nas casas. Era assim que a igreja se reunia. Resolvemos entender e obedecer o que era o padrão, o modelo, aquilo que Deus colocou para a igreja no seu início. Reúnam-se também nas casas. Reúnam-se também nos lares. Coloquem novamente os seus dons e ministérios e seus talentos a serviço do Senhor. Não são todos sacerdotes. Não são todos capazes. Não é o Senhor que nos unge, nos enche do Espírito para que nós possamos realizar a obra. Aquele conceito de que é apenas um, o grande sacerdote, ele que é capaz. Sabe, eu lembro que eu não fiz seminário, não sou formado pastor. Aliás, nenhum dos pastores, somos 13 pastores lá, nenhum dos pastores, nem o pastor Paulo fez seminário. Porque o que nós entendemos é que o Senhor nos chamou para que todos sejam ministros. E somos hoje, então, capacitadores para que as pessoas realizem o seu ministério. Efésios 4 nos fala sobre isso. Não é ali porque tem que ficar na mão de um. E então foi até interessante, quando eu comecei minha primeira célula, há 10 anos atrás, e aquela célula rapidamente se multiplicou novamente, e foi gerando várias outras células da minha célula ali. Eu estava então com 8 células, já cuidando de algumas células, passei para 16, 25, 36, 48 células, acompanhando aquela minha célula que gerou ali. E em 2007, 2006, chamando ali, Alexandre, eu tendo paralelamente uma grande posição empresarial, num grupo de concessionárias, onde eu era executivo, e disse, olha, você está disposto a largar? Eu disse, estou, porque o meu chamado é servir pessoas e é envolver em salvação de vidas, e larguei meu trabalho. E comecei então, fui convidado, olha, vem ser pastor aqui na igreja. Eu disse, vou, é um maior prazer. Não é porque eu tenho título, não, mas é que eu quero servir e ver pessoas sendo alcançadas. Mas eu falei assim, pastor, tem um problema. Eu já, porque várias atividades, os encontros das células, cuidar, pastorear, visitar, fazer enterro, até tudo que tinha lá, tudo eu já fazia, mas pastor, eu não sei fazer casamento, pastor. Acho que era a única dúvida que eu tinha. Não tinha nenhum seminário, mas já fazia tudo. Já cuidava de pessoas, já visitava, já orava, já pregava em atividades, em encontros, em células e eventos. E aí o Senhor eu disse, como é que faz para fazer casamento? Não, é assim, então a única coisa que precisou de chegar, porque não é, ele é o ungidão, ele tem toda a capacitação. Não, comecei ali, comecei com uma célula, comecei tendo compaixão por pessoas, Senhor, eu quero ver pessoas sendo alcançadas.
Hoje eu acompanho, estão indo para 140 células. A igreja, somos outros que começaram junto comigo, naquela época, que foram crescendo também, e formamos 5 grandes redes de células. Eu sou pastor de uma rede de células, com essas 140 células estamos chegando, e esses outros 5 pastores, cada um cuidando também de um grupo grande de células, estamos chegando agora a quase 1000 células. Vamos chegar em junho aí. Porque Deus tem feito isso de pessoas simples. Pessoas que, o que eu tenho a oferecer? Nada, Senhor. Eu tenho tão pouco. Tenho tão pouco. Queria que nós lêssemos alguns textos que vão nos mexer, e eu creio que, primeiro, é o chamado do Senhor, a visão que o Senhor teve. Apocalipse, abre por favor em Apocalipse, capítulo 5. Verso 2. Apocalipse 5, verso 2, diz assim, estou lendo na versão NVI, Apocalipse 5, 2 diz: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Aleluia, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia estar morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Pula lá para o verso 11, falando ali de Jesus, que eu vi ele fez toda a obra. Verso 11, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os 7 seres viventes e os anciãos. Então, o que ele estava vendo? Multidões. Capítulo 7, pula um pouquinho. Capítulo 7, verso 9, Apocalipse 7, 9 diz: e depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão. Quantos eram? Ninguém podia nem contar. Todas as nações, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro. E todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. O verso 9 fala quantos que tinham? Uma grande multidão que ninguém podia nem contar. Nem contar. Hoje, conta-se 7 bilhões de pessoas. Mas quantas gerações já passaram? Não se sabe quantas pessoas já viveram na face da terra. Sabe, o sonho do Senhor, ele olha e está descrito que é o que acontecerá. Multidões e multidões que não é nem possível contar. Sabe, o plano de Deus é: eu quero ver uma grande família. Eu quero ver tanta gente desfrutando comigo a eternidade, milhões de milhões e multidão que não pode contar. Esse é o sonho de Deus. Multidões, Ele quer ver multidões, pessoas sendo salvas, alcançadas. É o que está no coração de Deus. É o que está no coração dele, pessoas sendo alcançadas. Mas eu vejo tantas vezes que nós ficamos ali preocupados conosco. Eu fui salvo, glória a Deus, obrigado Jesus. Agora você, pecador, continua aí, que não aproxima de mim não. Vai me contaminar. Mas o sonho dele é multidões. E ele contou com quem? Para que esse número de filhos crescesse? Nós. Nós somos a boca de Deus aqui na terra. Nós somos a resposta de Deus aqui, para que pessoas sejam salvas e possam viver essa eternidade junto com Ele. E temos entendido que o viver igreja, no seu conceito original de 2 asas, tem sido a maneira que o Senhor tem nos chamado a proclamarmos o nome do Senhor.
Então, meu irmão, quando eu sei que a igreja tem passado por esse processo de vamos retomar os nossos grupos, com um propósito maior do que ser apenas para si mesmo, mas ser um grupo com um propósito de alcançar o perdido. Então, há dois momentos. Se um primeiro momento você ainda não participa de uma célula, que aqui essa igreja tem várias células, você está ali fora de um plano que Deus chamou para você. Deus te chamou, participe. Vamos nos reunir juntos, no templo e de casa em casa. Você precisa estar envolvido. É ali que onde você poderá começar a colocar os seus dons, seus ministérios, seus talentos diante do Senhor. Chamado de Deus para você. Não coloque toda a carga sobre o pastor, mas você comece. Eu vou abrir a minha casa. Eu vou colocar o meu lar aberto para que pessoas possam ouvir o Senhor semanalmente. E um amigo, convidar pessoas, convidar os seus vizinhos para que eles estejam juntos com você, aprendendo da palavra, sendo salvos e tendo um encontro com o Senhor. Hoje, as pessoas têm se achegado à igreja, não é porque vêm mais nos cultos. Não, elas têm um encontro com Jesus nas células. E um amigo chama, vem para visitar aqui minha casa, tem um grupo informal, um grupo alegre, as pessoas têm ido nas casas, onde há muito mais liberdade, um ambiente onde todos podem compartilhar, e dezenas de pessoas tendo um encontro com Jesus semanalmente, nos lares, onde ali todos entendem, nós temos o nosso papel de que um ministrando ao outro, não apenas um capacitado, um que tem toda a experiência, não, mas todos nós. Hoje, temos entendido que o Senhor tem nos chamado, e quando nós pregamos, nós sempre desafiamos. Eu vejo pastores aqui. Eu vejo pastores aqui. Não ali apenas aquele que tem toda a capacitação, mas pastores, você é um pastor. Você foi chamado para ser frutífero e para gerar outros filhos espirituais. Você foi chamado para testemunhar. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Você é um sacerdote. Você é um pastor e Deus nos chamou para isso. Mas sabe, meu irmão, você pode ficar pensando, eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Eu queria que você fosse então lá para Mateus capítulo 14. Eu quero, lendo esse texto, fazer uma pequena conclusão e encerrar. Mateus 14, versos... a partir do verso 14. Mateus 14, 14. Diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão. E eu compartilhei hoje de manhã, Jesus está sempre vendo as multidões. Jesus sempre vê as multidões, e ele estava saindo do barco, viu uma grande multidão. Como foi o sentimento dele? Teve compaixão deles. Jesus, ele vê as multidões. Jesus, ele vê aquele seu vizinho, aquela pessoa que está próximo de você, e pode estar certo, meu irmão, as pessoas estão com a aparência de que está tudo bem, mas estão destruídas. Estão destruídas. Contei vários testemunhos, tantas experiências de pessoas nas células, tantos casos de pessoas, como elas estão ali feridas. No seu exterior parece que está tudo bem, mas vai perguntar um pouquinho mais, como é que está tudo bem mesmo? E ela vai falar de uma angústia do coração, vai falar de uma tristeza, vai falar de uma situação familiar, onde ela está aflita, vai falar de uma falta de paz, vai falar de que está faltando alguma coisa. E as pessoas estão desesperadas, e o Senhor Jesus, ele olhava para as multidões, vendo que elas estão ali aflitas, e ele fala assim, eu tenho compaixão delas. E ele então continua o verso 14, os curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se deles e disseram, Senhor, este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para os céus, deu graça e os partiu. Em seguida deu aos seus discípulos e estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Um texto em que fala que quando
quando há compaixão, quando há ali Jesus olhando as multidões e há compaixão, conta de um garoto que falou o seguinte: olha, eu não tenho nada. O que eu posso fazer para suprir alimento para tanta gente? O que eu posso fazer para poder alimentar tanta gente? E achou-se ali um garoto que chegou e deu os seus 5 pães, os seus dois peixinhos. Talvez fosse o lanchinho que a mamãe dele deu para ele. Olha, vai lá. Né? Às vezes o pessoal ali demora um pouquinho, toma esse lanchinho seu aqui, guarda para você poder chegar e comer alguma coisinha. Mas ele chega e vê ali um pedido de Jesus. Sim, vê o que vocês têm. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Há uma grande multidão. E Jesus perguntando, vai ver quem é que tem alguma coisa. Vai ver quem é que tem alguma coisa. E aquele menino falou assim, não, mas eu tenho isso aqui para mim. Mamãe mandou para mim. E ele vai lá e fala assim, não, mas o Senhor Jesus está pedindo esse pouquinho que eu tenho. Ele está pedindo esse tiquinho aqui, que é o meu lanchinho, eu vou colocar nas mãos de Jesus. Sabe, com compaixão, com desprendimento, com entrega, você entregando o seu pouco nas mãos de Jesus, você sabe o que ele faz? Milagre. Ele faz milagre. Ele multiplica os recursos. Ele dá toda a condição para que multidões sejam alimentadas. Sabe, meu irmão, o Senhor quer alimentar multidões, mas Ele está pedindo e procurando pessoas. Você tem compaixão? Você vê as multidões e elas estão aí desesperadas, famintas. Você tem compaixão? Essa compaixão, ela está a tal ponto de você querer abrir mão daquilo que você tem? Você quer abrir um pouco mão do seu tempo? Quer abrir mão dos seus direitos? Você quer servir? Você quer dar? Você quer se envolver? Ah, meu irmão, quando você faz, eu fico imaginando, fala que ele recolheu 12 cestos. Eu acredito que Jesus deve ter falado, olha, toma um cesto cheio e leva para sua casa. Talvez Jesus deve ter feito isso para o menino. Toma aqui tem 12, mas um leva para você, leva de volta para sua mãe lá. Ele deve ter chegado em casa, mamãe, eu recebi, saí com só com esses 5 pãezinhos aqui, olha aqui, isso aqui eu trouxe de volta. Por quê? Que isso, filho? Ah, quando eu decido entregar, quando eu decido abrir mão, quando eu decido amar as pessoas, Jesus, ele faz um milagre, ele fez algo tremendo. Isso aqui não é nada, isso aqui é fichinha. Isso aqui é aquilo que Deus tem me dado. Sabe, nós temos aprendido que quando você aprende a dar, quando você aprende a servir, quando você confia o seu pouco nas mãos do Senhor, Ele faz muito mais. Mas precisa ter compaixão. Precisa entender que Ele olha as multidões. Tem muita gente que fica pensando, está preocupada com o número. Está preocupada com gente, quer mostrar o que é isso, o que é aquilo. Nós estamos preocupados com as mesmas multidões que nós vimos em Apocalipse. Milhões de milhões, milhares de milhares, que é o sonho de Deus. Ver todos salvos. E nós andando aqui, vendo pessoas e multidões, eu não consigo, toda vez que eu vou para algum local mais alto orar, no alto de um prédio, eu fico vendo aquele tanto de luzinha assim, Belo Horizonte é tudo cheio de morro, né? Então você vê luzinha assim, vê aqueles lugares assim, eu fico, Senhor, misericórdia. Cada luz dessa aqui deve ter uma pessoa ali dentro daquele quarto, cada local desse aqui deve ter gente, meu coração, ele se enche, Senhor, misericórdia, me usa, para que eu possa ser boca do Senhor, e então, eu estimulo tantas outras pessoas a continuarem testemunhando, como eu vou na minha célula, falei, essa semana eu fiz, terça-feira agora, fiz um evento diferente na minha célula, gente, vamos cada um trazer um, e fizemos uma noite diferente, uma noite de caldos, fizemos um convite, foram 36 pessoas, agora, né? Quantas coisas nós fazemos, eu falei de uma outra senhora que é analfabeta, fez um evento na nossa célula, líder de igreja, da nossa igreja, analfabeta, sabe ler não, né? E conduz a lição porque alguém fala, lê para mim esse texto, aí a pessoa lê, agora o que você acha disso? É assim que são as... Não precisa de conhecimento não, precisa de disposição. E ela fez um evento de colheita, um evento para que pessoas possam ser alcançadas, 40 pessoas foram na célula dela essa semana, no meio da favela. Tanta coisa acontecendo, pessoas sendo salvas, transformadas. Eu tenho na minha célula uma história interessante de... Eu tenho procurado estar no meio das pessoas para poder ter condições de testemunhar. Falei de manhã de que uma das coisas que eu me tornei foi subsíndico do prédio, para poder chegar e já consegui levar o síndico essa semana. Então, gente sendo salva. E uma das coisas que eu fiz, porque eu tinha operado o joelho, fui fazer academia para poder fortalecer, até essa academia, e fui fazer lá, mas... E aí, fazendo academia, tinha uma jovem que falou assim, olha, eu fui domingo na igreja, você não é pastor? Sou. Pois é, então... Ela tinha pela primeira vez na igreja, e, pois não, como é que você está? Você é casada? Sou, mas não aguenta aquele traste. A mulher já começou assim, né?
E eu disse, que isso? Calma, peraí. Não, você não sabe, aquele homem não presta. E começou, e ia falando com ela, nem não conhece Jesus, não conhece nada. Eu falei assim, vamos lá, e chamei ela para ir na célula. Eu falei assim, olha, Deus quer transformar, Deus tem plano de nos dar algo do melhor. E ela então resolveu na célula, começou a ir. E eu falei assim, e como é que está o marido? Você precisa perdoar, você precisa restaurar. Não aguento que ele, nem falo com ele, a gente está dormindo em um lugar separado há muito tempo já, nem converso com ele, já tá rolando o divórcio já. Eu falei, não faz isso não, que isso, tá? E numa dessas lá, tentando trabalhar com ela, e ela dura, indo na célula, e eu fui lá e disse, cara, dá o telefone do seu marido. E ela falou assim, tá, toma, né? E me passou lá, e eu vou lá e ligo para o marido dela. E ele disse, olha, aqui é Alexandre, eu sou o líder do grupo que se reúne, que sua esposa tem começado aí e tudo. Você que é o pastor que está cuidando daquela mulher? E do mesmo jeito, aquela megera, e começou a detonar ela também, falando. E aconteceu, então, logo em seguida, uma situação com ele, em que ele estava meio... ele perdeu o irmão ali daqueles dias, e ele foi assim, olha, vamos lá, já estamos orando por você, eu queria conversar um pouco mais com você. Ah, tá bom. Então, consegui marcar um encontro com ele. E naquele encontro com ele, eu fui falando um pouco mais. Disse, olha, Deus pode restaurar a sua vida, pode restaurar os seus sonhos, pode restaurar a tua família. E chamei ela também, convidou os dois para poderem participar de um retiro que nós temos evangelístico lá. E os dois foram, e ficaram só um olhando para o outro, meio brigados assim, e tudo. Resumindo a conversa, né? No final de um dia lá, os dois já pensando em estar junto, me ligam os dois. Falam assim, pastor, amanhã cedo sai nosso divórcio. E eles vêm para cá correndo, para a gente poder conversar. Né? E aí fomos lá na igreja, conversando com os dois, e perguntei o seguinte, e aí? Pode divorciar ou pode chegar e falar, Deus, nós queremos restaurar. Está disposto a restaurar? Está disposto a começar de novo? Está disposto a perdoar? E então ele chegaram, e oraram ali, restaurando e tudo. E eu falei com ele, olha, mas não sei. Deixa eu ligar, liguei para um advogado na hora, disse, como é que faz? Olha, não, manda eles correndo lá no fórum e assinar no verso do processo de divórcio lá, que de próprio punho eles estão rejeitando, que eles não querem mais divorciar. E aí, se não tivesse sido publicado no jornal, dá tempo de cancelar o divórcio ainda e tudo. Então, eu falei assim, corre lá e vai lá e faz isso. Mas se tivesse sido publicado, já era, mas vai lá. Então, os dois saíram de mãozinha dada, correndo pro fórum lá, e já de mãozinha dada, né? Glória a Deus. Aí já foram correndo, e chegou lá, eles tinham sido publicados, estão divorciados, mas em breve eu estou fazendo o casamento dele de novo. Deus está restaurando, pessoas sendo transformadas, famílias sendo transformadas. Esse mesmo cara, não vou contar muito mais história, não tem tempo, não. Então, eu tenho visto pessoas sendo salvas, às vezes você pode ficar pensando assim, são números, meu irmão, são números. É o meu irmão que eu estou orando para ser salvo. É meu vizinho, que ele é síndico, eu estou querendo ganhá-lo para Jesus. É aquela moça da academia que está ali próximo de mim. São números, são milhões de milhões. Mas é uma pessoa. É uma pessoa que precisa ter um encontro com Jesus e a vida dela nunca mais vai ser a mesma. É uma pessoa que o Senhor quer te chamar para você chegar e olhar, tendo compaixão, dar os seus 5 pães, os seus 2 peixinhos, que não é nada. Dê o que você tem. Diante de tanta necessidade, o que você tem? Eu não tenho nada, pastor. Eu tenho um tiquinho de nada. Eu quero, então, retomar como deve se viver, como um cristão vivia na igreja primitiva. Deixa eu participar numa casa. Deixa eu estar reunido junto com os irmãos. Deixa eu colocar meus dons de novo, sendo aplicados, onde nós ministramos uns aos outros. Mas eu não sei nada. É isso mesmo. 5 pães, é pouquinha coisa. Dá esse pouquinho para o Senhor. Ele vai fazer um milagre da multiplicação. Ele vai fazer um milagre de multidões serem alimentadas. Mas se você tiver compaixão, olhar as multidões e falar, Senhor, eis-me aqui, me usa, multidões poderão ser alimentadas porque você se dispôs diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós apresentamos diante do Senhor, Pai, nossas vidas. Pai, a Tua palavra nos deixa claro, ó Pai, de que o Senhor tem algo grande para realizar através de nós. Os anjos queriam esse privilégio de ministrar, de pregar, mas o Senhor confiou isso a nós. Pai, nós, como
igreja, a igreja do Senhor, no decorrer dos anos, dos séculos, deixou de viver aquilo que o Senhor planejou ali para os primeiros cristãos, descrito na tua palavra, de todos serem ministros. E durante anos, ó Pai, nós temos colocado esse peso sobre alguns poucos, como se eles fossem os responsáveis. Mas, ó Pai, tua palavra deixa tão evidente que todos nós somos ministros. Todos somos ministros. E nós queremos, ó Pai, retomar, voltar a viver como viviam os primeiros irmãos, no templo e de casa em casa. Nós queremos, ó Deus, assumir aqui um compromisso, ó Pai, de voltar, ó Pai, a procurar ali uma célula, estar junto com os irmãos e, ó Deus, abrir os nossos lares para podermos não só termos comunhão, mas olhando para as multidões que estão perdidas, desamparadas, aflitas sem o Senhor, abrimos nossos lares principalmente para aqueles que estão próximos de nós e não conhecem o Senhor, e eles terem a oportunidade de serem alimentados. Temos tão pouco, Senhor, mas esse pouco nós confiamos e entregamos ao Senhor. Temos tão pouco, Senhor, mas aleluia, porque pouco nas mãos do Senhor, o Senhor faz multiplicação, o Senhor faz um milagre. Obrigado, Senhor, nós queremos nos dispor diante de Ti. Eu quero, Pai, abençoar aqui essa igreja. Deus, se pela graça do Senhor, o Senhor tem ali Belo Horizonte nos abençoado, nos dado um pouquinho, Pai, de experimentar um período tão gostoso de crescimento, de ver gente sendo salva, sendo alcançada. Oh Deus, eu quero clamar ao Senhor que essa mesma unção de multiplicação seja derramado sobre aqui, oh Deus, a PIB aqui em Campinas. Meu Deus, eu quero pedir, derrama sobre cada um, derrama sobre cada vida, sobre cada pessoa neste lugar aqui, ó Deus, paixão pelas vidas, paixão, ó Deus, pelos perdidos. Ó Deus, dá-nos essa compaixão que o Senhor tem, dá-nos essa compaixão, ó Deus, e leva-nos, ó Deus, a olhar para os necessitados. Ó Deus, e tira, Pai, de nós aquela indolência de ficarmos nos atendo, nos segurando, nos preservando, e leva-nos, ó Pai, a sermos doadores do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso lar, ó Deus, para que sirva desse pouco, desses 5 pães, sirva para que muitos conheçam o Senhor. Eu te peço, Pai, que as células aqui venham crescer, se multiplicar e se espalhar, ó Deus, rapidamente por toda Campinas. Deus, onde em cada quarteirão tem ali uma pessoa, uma casa aberta e pessoas ouvindo do Senhor. Deus, eu quero ver isso espalhando, Pai, nessa cidade. Libera isso, Pai, aqui nessa cidade, Deus, em nome de Jesus. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Deus, venha, Deus, com o Teu Espírito Santo e age em nós. Isso não é obra de homem. A multiplicação é o Senhor quem dá. Deus, temos que oferecer o nosso pouco. Dá, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, essa multiplicação neste lugar. Dá essa multiplicação, esse crescimento, essa abundância que só o Senhor pode dar. Dá neste lugar, dá nessa cidade, Deus. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Espírito Santo, visita aqui essa igreja. Visita este lugar, ó Deus. Derrama um despertar novo. Dá-nos, ó Pai, ali amor. Enche-nos de amor, Senhor. Enche-nos de amor, ó Deus. Oh Deus. O Senhor olhava as multidões e tinha compaixão. Tinha compaixão, viu as pessoas perdidas. Ah, Deus, nós somos tão indiferentes. Perdoa, Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa, Senhor. Nós queremos nos voltar ao Senhor. Amar como o Senhor ama. Nos desprender e dar o pouco que nós temos. Deus, para que aquilo que está ali em Apocalipse, que será milhões de milhões, uma grande multidão que ninguém pode nem contar. Nessa grande multidão eu quero ver meu irmão, que tem 23 anos, que eu oro por ele e ainda não conhece o Senhor. Te agradeço, Pai, porque eu sei que meu pai veio, minha irmã já veio, meu outro irmão já veio, minha mãe já veio, toda a minha família eu já sei que será salva em nome de Jesus. Deus, eu sei que será isso também na vida dos meus irmãos aqui, porque nós não estamos falando simplesmente de multidões, mas de uma pessoa, aquele que está ali próximo de nós, aquele que está ali, ó Deus, ao nosso redor, no nosso trabalho, senta do nosso lado, nosso vizinho de porta. Nós queremos vê-lo alcançado, queremos vê-lo, ó Pai, rendido ao Senhor e junto conosco, na nossa célula, ali em casa, juntos, num ambiente gostoso, ele ouvindo
do Senhor e tendo um encontro contigo. Oh Deus, faz isso. Faz isso, Pai. Dá-nos as vidas. Eu peço a Ti, usa-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.